Pronto, pessoal, estamos de volta aí para escutar. Pelo que você tem comentado aí, você tem feito bastante visitas, né, Tassi? Pois é, acabou que eu e Carla estabelecemos, na verdade, a cada 15 dias que a gente tem ido já há bastantes meses, assim, religiosamente, e aí agora com esse do feminino, que eles não marcam horário definido, nem dia, então fica um pouco bagunçado, então tem vezes que às vezes a gente faz duas por semana, mas tem sido bem legal. Na última vez que a gente foi agora lá em São Sebastião, a gente levou um filme para eles, foi bem bacana. Na verdade, deu alguns probleminhas operacionais e os agentes foram super, assim, solícitos, vários deles, assim, para resolver os problemas de internet, de cabo. Então, a gente já estabeleceu lá uma convivência bastante legal, assim, já bem informal, assim, sabe? Filme você passou na televisão de lá ou num projetor? Na verdade, a gente levou o computador e aí passou no projetor que eles tinham, aquele filme do José, até uma animação, acho que da DreamWorks, muito legal, os meninos adoraram, depois a gente comentou um pouquinho com eles ainda, a gente acabou ultrapassando o tempo, porque acabou acontecendo uma série de questões, mas os agentes também foram super tranquilos, deixaram o tempo que a gente queria, então foi bem bacana. Qual foi o filme? Você lembra o nome do desenho? O José, José é o nome? aquele, aham. Ah, Só que não. não é a história de José de Maria, é daquele como é que é, de Aritmeia, acho que é. E aí, que ele passa por várias coisas, até uma das novelas que está passando agora na Record, que acho que acho que Gênesis. é, do José. E foi bem legal, eles Ah, gostaram o José bastante. do Egito, então, deve ser. O José do Egito, Ah, exatamente. do jeito, sim, tá certo. Bacana. Você Excelente. podia passar o link para a gente depois, para a gente conhecer esse desenho. Posso É, passar. Na verdade, a gente tirou do querido. YouTube mesmo, sabe? Pegou do YouTube, nem precisou de pendrive nem nada, tirou do YouTube mesmo e já passou direto. Mas é muito legal o filme, é uma animação mesmo. Ganhou, eu acho que o Oscar na época, de uns anos atrás, essa animação. E mostra bem a história, assim, bíblica mesmo. Bíblica não, né? A história dele. E eles gostaram bastante, assim, foi bem legal. Depois comentaram, não foram tantos, mas foi bom também, porque não criaram bagunça. E aí a gente, e no feminino também a gente levou umas cartinhas, que também foi bem legal. Um baralho de sentimentos e necessidades, para elas começarem a aprender a diagnosticar o que elas estão sentindo, se é raiva, tristeza. Então foi bem bacana, elas também entraram assim no clima, foi bem assim. Sim, bacana. A gente podia programar uma reunião dessa para você ensinar a gente essa técnica das cartas aí. Bem interessante isso. Na verdade, é de um livro, né? Do Comunicação Não Violenta, que tem vários cursos sobre isso. Eu e a Carla fizemos, e aí ela tinha esse baralhinho, a gente decidiu levar, e foi bastante legal, assim. A gente ficou surpresa, porque imaginou que as meninas não iam interagir tanto, mas elas interagiram, pegaram os sentimentos, pegaram as necessidades, explicaram também. A gente gostou bastante. Acho que ficamos lá da última vez umas 2 horas ou mais com elas, assim. Maravilha. Bom, boas notícias. O José do Egito, esse desenho é só 22 minutos que tem? A duração é essa? Mas... Não, na verdade, acho que é de 1h20, um pouco mais. Deixa eu ver. Eu passo depois o link, na verdade. Tá, depois você manda para a gente lá. Porque o que daqui é desenho, é porque tem outro que é bem grande, quase 3 horas aqui. Então, joia. Ótima notícia. A nossa Tassinha e a Carlinha estão firmes aí nas visitas, somente a Tássia. Parabéns, viu, Tassinha? Deus te fortaleça sempre aí para esse trabalho. E, por fim, nosso amigo Zé Carlos Fiorido, que é muito ocupado, está aí aguardando para nos trazer. Bom, É uma boa notícia ou é uma má notícia? Fala aí. Primeiro não, tem boa. Na verdade, só notícia. Quando ele arruma serviço, é boa notícia. Bom, notícias do front. O Movimento Espírita Brasileiro reunindo-se em torno da cartilha que está sendo elaborado, eu já disse para vocês que incluiu a questão da assistência ao menor do sistema socioeducativo na cartilha. Então, nós estamos avançando, nós temos uma proposta de concluir a cartilha para junho, mais ou menos.
Provavelmente a cartilha vai estar disponível ano que vem, porque vai para o conselho, depois vai fazer revisões e tal, não sei o quê. Mas no debate que está surgindo lá, tem um fato que talvez possa, na verdade, ir já começar a ser debatido no seu grupo, o Nazareno, ali de Tássia, que o grupo vai fomentar, vai entrar um capítulo sobre as APACs. E o Movimento Espírita Brasileiro, já algumas federativas já se manifestaram de que a gente vai propor a Federação Espírita, digamos, algumas ações visando popularizar a APAC, porque a APAC ela não começa de cima para baixo, ela começa de baixo para cima. É preciso formar uma consciência em torno da questão do problema, porque ela é gerenciada, ela é executada pela sociedade civil e não pelo poder público. O poder público oferece o recurso, mas ele precisa ter, digamos, instituições que toquem a APAC. E dentro do grupo está muito forte essa ideia, então a gente já está divulgando, tanto quanto possível, criar, na verdade, espaços de palestras, divulgar vídeos e tal, para o movimento espírita brasileiro, dizer o que é a APAC, porque as pessoas não conhecem o que seja a APAC. Essa é a proposta, essa é a questão. Então, na questão Resolução 391, que é a questão da inserção do livro religioso na remissão por leitura, a gente constatou que numa boa parte dos estados, embora haja alguma iniciativa da remissão por leitura, mas na verdade, muito mais, digamos, umas ações esporádicas de algumas varas criminais do que propriamente uma política voltada para a questão. Então, o que nós precisamos, na verdade, fazer com que os juízes que frequentam as casas espíritas, a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, a Associação Jurídica Espírita, possam estimular que as varas implantem primeiro a remissão por leitura, para depois fazer chegar o livro. O livro vai chegar junto, mas a gente precisa fazer com que essa resolução 391, da qual Nazareno você participou, que ela, na verdade, seja efetivada. E se a gente não impulsionar, fica uma letra morta, o papel pendurado na parede. E fica um documento que não produz resultado. Então, nós vamos ter que assumir a execução, pelo menos digamos, a motivação para que as varas criminais elas implantem a remissão por leitura, e aí vai entrar o livro que era o escopo principal daquele trabalho nosso. Outra questão o que eu queria só propor, eu vi vocês aí falando do Natal para a pessoa, para o jovem, tanto quanto possível, faça um café da manhã para os funcionários do sistema, ou um cartão de Natal, pelo menos. Não sei se isso faz da proposta de vocês, mas a gente tem percebido que isso tem melhorado o relacionamento com o sistema, que são as pessoas que abrem a porta para a gente. Então, envolver essas pessoas é fundamental. E a gente percebe que, muitas vezes, o agente ele acompanha, na verdade, a fala que a gente faz e ele comenta. Olha, eu gostei disso, isso me interessou, eu não vi, em outras palavras. A gente, às vezes, está interessado na pessoa que está lá confinada, mas está esquecendo, às vezes, do próprio ser humano que está lá e o agente. Uma outra sugestão, só isso aí também é uma questão, vocês estão perto do poder aí, eu entendo que aquele indivíduo que lida com a pessoa dentro do sistema, lá dentro das grades, no corredor, para lá e para cá, tira da cela, leva para a cela, diferentemente do cara que fica em cima do muro, ele precisava ter, e aí um conceito, ele precisa ser chamado, eu inventei uma palavra aqui, ela não é nova mais, mas ele deveria ser chamado de educador penitenciário e não polícia penal. Foi péssima essa ideia de polícia penal. Foi péssima, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de execução penal, porque a cadeia, na verdade, acaba sendo a escola. Ela não pode voltar àquela questão do sistema da truculência, eu estou falando como policial e sei o que é isso,
Então, eu penso que a ideia de fazer com que esse conceito, ou pelo menos a conduta dele, seja de um educador, e não de alguém que esteja lá para reprimir e tal, ainda que vai ter que ser duro algumas vezes, mas eu não sei como é que funciona aí no sistema socioeducativo, mas vale também para o sistema de maiores. Aquele indivíduo que retira a pessoa da grade, que leva para o oficial de justiça, que leva para a saúde, que leva para o assistente social, que tira da cela, que movimenta o pá de sol, ele precisa ter talvez uma formação diferenciada. E aqui, acertamos essa semana, uma reunião com o secretário, a gente conseguiu encaixar 8 horas de espiritualidade na formação do agente, lá na escola penitenciária. A gente conseguiu encaixar 8 horas. Então, a gente já tinha 2 horas, mas a gente conseguiu fechar com o secretário 8 horas na carga. Agora, toda a capacitação que tiver do agente penitenciário, a gente vai trabalhar a espiritualidade com ele lá dentro da escola deles, ouvindo as pessoas, falando dos conceitos, falando dessa nova visão, exatamente porque eles também percebemos que eles são, digamos, sofrem muito e sofrem uma sobrecarga gigante em torno da somatização das tensões do sistema. Isso acho que é importante, vocês estão aí perto, têm mais facilidade com isso, e que às vezes fala com o deputado, fala com o juiz, fala com um amigo que fala com o deputado, essas coisas são importantes. Era isso que eu queria falar para vocês. Fiorino, sobre essa... Primeiro, todas as informações foram muito, muito boas, né? Obrigado aí por nos atualizar. Interessante, quer dizer que ampliou de 2 horas para 8 horas, né, a capacitação de espiritualidade. Sim. O que é espiritualidade nesse conceito aí no trabalho no sistema? Na verdade, a ideia é humanizar o tratamento. Porque tá. Não é falar de religião necessariamente. Né? Não é religião. É o respeito, a cidadania, a dignidade, o tom de voz, o colocar-se no lugar do outro. A menos que o indivíduo se coloque de um estado alterado em que você precisa usar com a firmeza necessária, mas isso também é espiritualidade. Isso também é espiritualidade. Mas porque, veja bem, se o indivíduo chega dentro da cadeia, chega lá dando um grito logo de manhã, ele já, na verdade, impacta todo o dia do trabalho. Agora, o indivíduo faz isso por quê? Porque, às vezes, a gente é sobrecarregado com as suas tensões, porque brigou com a mulher ou com o marido, não importa, porque bebeu, por exemplo. Aí, como é que alguém que seja alguém viciado ou intoxicado do álcool, por exemplo, como é que ele vai lá dentro lidar com pessoas que, na verdade, delinquiram exatamente pela mesma razão? E esses são conceitos que a gente tem que trabalhar, obviamente dando apoio à pessoa, mas chamando também a responsabilidade do processo, porque é tudo uma construção. Então, isso faz parte da humanização do sistema e que ele pode embrutecer o sistema ou pode humanizar o sistema. Porque é aquela história, se é meu amigo, eu uso a lei, e se é meu inimigo, eu uso o rigor da lei. Eu tenho que usar tão somente a lei, eu não posso acrescentar à sentença qualquer outra penalidade. Por exemplo, vou citar um caso, o cara pede para ir ao médico de manhã e o agente leva no outro dia. Percebe? É uma atitude que você não tem muito de dizer, você procrastinou, mas se você desenvolve esse conceito, ele vai levar no médico na primeira hora em que for possível levar ao médico. Entendeu? São coisas que acontecem. E o presídio tem essa dinâmica particular. Então, se você conceitua esse indivíduo com essa visão, ele vai ser um melhor distribuidor da justiça. É essa a ideia. Sim. Muito bem, Fiorino. Obrigado pelas notícias, não é? Da cartilha aí para compartilhar com os que ainda não estavam sabendo. Vai incluir também os nossos, a educação, a evangelização dos jovens, né? Da PAC, e livro religioso, e também a sugestão que a gente está esquecendo aqui dos servidores, né?
Quando sobraram alguns da vez passada, a gente distribuiu com os servidores, mas acho que foi só em uma unidade. Acho que não passou de uma, não, porque sobraram algumas unidades, a gente distribuiu com eles também. Mas era bom a gente entender, assim, o cara deve pensar assim, poxa, os caras aqui são malfeitores, né? Tudo bem que estão presos, mas são malfeitores e ganham isso, e a gente que está ralando também, que somos pessoas de bem também, não temos direito, né? Se é para o caráter de doação. Talvez fosse interessante um momento de convívio. Eu sugiro um café da manhã, faz uma mesa de frutas e um café, um leite e tal, é um dia específico para um plantão ou dois, ou combina com as outras religiões, por exemplo, você tem 3 plantões, são escala de 12 por 36, conversa com um grupo religioso A, B e C, um faz para um grupo, outro faz para outro faz para outro. Pronto, atendeu. E aí não tem aquela história de dar a mesma coisa para o agente e a mesma coisa para o malfeitor, entre aspas. Mas Entendeu? se a gente começar logo de uma maneira mais fácil, o panetone já é Sim, um sim. avanço, né? Sim, Mas é mas interessante, sabe, porque É, e a gente faz uma prece lá e conversa. Convive lá 15 minutos, já é muito interessante. sim. talvez se a gente tiver uma noção de quantos funcionários são, colaboradores, a gente pode ver se ainda consegue viabilizar isso para esse ano, não sei. Não sei se... Isso, a gente pode arrecadar aí a diferença, né? É, Tentar ver se conseguir, a gente já faz, ou faz para algumas unidades, né? Alguma coisa desse tipo aí. Agora, tem outra coisa, Ferida, eu não sei se você atentou, como eu trabalhei também e acompanho as coisas da associação, eu sou policial lá na Polícia Federal, né, papiloscopista, e Sim. a gente tem uma associação, eu fui diretor lá, tudo. Então, eu estou sempre acompanhando as coisas de lá, mesmo que não esteja mais na diretoria. É porque a palavra polícia, no nome do cargo, e por isso até eles lutarem para conseguir para a Polícia Penal, né? Eu acho até que já conseguiram, não sei se conseguiram ou não. Conseguiram. Você sabe que a palavra polícia tem seus benefícios, né? Questão do porte de Sim, arma, questão sim. da aposentadoria especial, né? Alguns benefícios, por exemplo, lá na polícia a gente trabalha 7 horas, porque tem direito a 1 hora, mas é para fazer atividade física, né? E, então, assim, de repente eles estão pensando mais nisso também e até tentar equiparar com o salário de outros policiais. Então, talvez o problema seja esse, se for agora propor alguma coisa diferente, pensar em encaixar a palavra polícia para conquistar a simpatia do, dos policiais, né, penais, né? Tá? Só para essa lembrança que você, não sei se você atinou para isso. Não, eu achei interessante isso, eu acho que verdadeiramente tem que valorizar mesmo. Agora, o que acontece é o seguinte, porque, por exemplo, aqui no nosso caso, por exemplo, específico, quando eu cheguei um dia na unidade de formação do agente, por exemplo, tinha lá um coronel do Exército fazendo rastreamento com a gente. E a pessoa não estava de uniforme, estava com a roupa ainda do agente, estava no fase de rastreamento, e levanta, e apoio, não sei o que e tal. Aí eu botei na cabeça e falei, pelo amor de Deus, eu fui obrigado a vir para o secretário, porque ele tem intimidade com ele, falei, pelo amor de Deus, o senhor quer formar o quê? Se o senhor quer formar um sujeito que vai lá, na verdade, estabelecer um regime de masmorra para as pessoas, aí vai entornar todo o caldo. Aí trocaram logo o coronel do Exército, porque não tinha nenhuma noção do que estava fazendo, e aí é que a gente pôde. Isso deu um quiprocó danado, porque a gente foi muito duro com essa questão, porque vinha trabalhando numa direção e aparece uma pessoa lá com esse perfil, com quanto ele tinha a melhor das intenções, era uma pessoa muito reta até profissionalmente, mas ele era acostumado, na verdade, a combater terrorista. Aí bota para tomar conta de uma escola. Não rola, cara. A pessoa tem que ter um discernimento, né? Aí tinha É, mulheres lá que estavam rastejando, pagando apoio no chão, e a mulher ia toda arrumadinha lá, mas causando desconforto terrível. O é, resultado, falta talvez de sensibilidade. policiais reeducadores ou policiais educadores, alguma coisa assim, não é? Mas o Mas também, conceito é esse, o conceito é da educação, porque, na verdade, se a gente pudesse transformar o presídio em escola, eu tenho colocado questões mais severas aqui, por exemplo,
Como é que o juiz dá sentença para uma pessoa analfabeta e ele condena a pessoa à privação da liberdade e não diz o seguinte: olha, o senhor, para você fazer a prorrogação de regime, o senhor tem que alfabetizar-se. Como? Fala para mim. Fala para mim. Se, na verdade, a proposta é ele voltar para a sociedade e trabalhar, mas se ele não está alfabetizado, ele não tem uma boa leitura e uma boa escrita, ele não faz nem o teste de admissão ou o teste de inscrição. Ele não preenche a ficha, que normalmente você tem uma ficha para preencher, para se habilitar a uma entrevista. Ele não faz nem isso. Então, é patético isso. E isso a gente tem que conversar com a pessoa, porque as pessoas não percebem isso, porque só nós que estamos no sistema que sabemos desses pequenos detalhes. Sim, É verdade. só quem está lá do sistema que vê isso. E muitos detalhes, e são muitos detalhes. Tem que ver só se oferecer, né? Talvez, assim, não obrigar também, né? Tem que ser uma opção, né, para a pessoa, né? Não, eu posso dizer uma coisa para você, se você obriga um Não, indivíduo a ficar tranquilo. Não, dizendo assim, porque acho que a legislação atual não permite, né, você fazer essa Não, muda a obrigação. legislação, meu amigo. Se você obrigou o indivíduo a ficar trancado, você precisa criar alternativa para ele, porque ser analfabeto é não ter cidadania. Pronto, é isso. E o Estado precisa apropriar, ele precisa suprir o indivíduo quando ele não percebe a importância disso. Então, se é uma escola, a gente tem que mudar o perfil, porque ele vai agradecer depois. Ele vai agradecer depois. No primeiro momento, ele vai sentir. Por que muito analfabeto não estuda? Porque ele tem vergonha de dizer que é analfabeto. Aqui na Casa Espírita, onde eu dirijo, eu tenho algumas pessoas analfabetas. Então, quando a gente, na verdade, propõe a colocar a alfabetização no centro, quem já sabe que ele é analfabeto, ele quer estudar. Mas quando a gente propõe que ele vai para a escola, ele não quer ir para a escola porque ele não quer expor-se dizendo eu sou analfabeto. Porque é muito humilhante alguém ser analfabeto. É muito sério isso. O indivíduo não consegue, ele não consegue ir num órgão que tem um teleprompter para ler, não consegue pegar a senha, não consegue pegar o ônibus, ele não consegue ver a validade do produto no supermercado, entendeu? E nós alfabetizamos um idoso aqui, foi muito marcante isso aqui na casa, 82 anos. Ele aprendeu a ler com 82 anos. Sabe qual foi a primeira atitude dele? Ele falou assim: hoje eu consegui pegar o ônibus sem perguntar a ninguém, eu consegui ler a bandeira do meu ônibus. E uma outra velhinha de 77 anos, também foi alfabetizada aqui, e ela foi alfabetizada, então a gente fez uma festinha, deu diploma para ela e tudo, né? Aí um dia, passados uns 15 dias, ela me trouxe um papel, uma folha assim solta, assim, uma folha solta, assim, enrolada, porque as pessoas só andam com a folha enrolada assim, né? Aí ela me deu para mim ler. Eu olhei, tinha umas coisas escritas, eu não entendi. Eu nem dei muita atenção, eu fui mal educado, na verdade. Ela falou assim: o senhor não vai ler? Aí eu falei, aí eu li. Aí sabe o que está escrito? Agora eu não sou mais analfabeto, eu aprendi a digitar, estou fazendo curso de informática. Ela tinha aprendido e ela tinha ido para uma escola de informática. Estava feliz da vida porque alguém estava ensinando ela a digitar. Rapaz, isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é cidadania. Então, quando a gente faz uma forçada de barra em cima, vai estudar, e às vezes é mais estímulo, Nazareno, nem é imposição. Se o presídio tem analfabetos, deveria ter uma galeria que tivesse, então botar um professor lá, e aí o indivíduo vai aprender a ler e escrever. Porque no século XXI, alguém não sabe ler e escrever, faz meu favor, né? Aqui para nós, né? Mas são visões que a gente está aí estudando o sistema e entendendo que talvez fosse importante isso. Mas desculpa ter me alongado, fiquei muito tomei tempo de vocês, né? Compartilhamento, amigo. Vamos correr atrás disso, sim, também, né? E a gente conhece
alguns parlamentares aí, se você quiser, vai trocar uma ideia com algum deles, a gente ajuda a agendar, tá? Aquele espírito que é Exatamente. não, né? O Código de Processo Penal, na verdade, ele tem uma reforma lá que não sai de jeito nenhum, mas talvez devesse sair, de repente, do próprio provimento do Tribunal de Justiça, do STJ, ou do STF, perdão, dizendo o seguinte: uma orientação ao juiz da execução penal. Ele pode fazer isso, baixar um provimento. Porque dentro da proposta pedagógica, por exemplo, da própria leitura, encaixa, por exemplo, na própria resolução 391, se você verificar lá, já tem o audiobook para o analfabeto. Se você ler a resolução, vai ter lá a proposta do audiobook para o analfabeto. Olha, é só ter acrescentado lá: a unidade deverá providenciar para o analfabeto a alfabetização. Pronto. Já está lá. É só um despertar, um pequeno detalhe que se coloca lá, porque se você está propiciando o audiobook, olha, alguém já se interessou pela questão. Sim. No caso dos jovens, eu acho que não tem esse problema, não, porque eles oferecem lá nas escolas. O jovem não tem muito isso, mas tem muitas pessoas analfabetas no sistema. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar 2 ou 3% da população hoje que tem esse problema aí. Entendeu? Mas fica aí a sugestão, tá bom? Excelente. Vai precisar aí de algum parlamentar, viu? Valeu. A gente ajuda aí no agendamento. E pode até ser uma videoconferência, né, caso você não tenha disponibilidade de vir estar aqui, tá? Pode fazer isso. Vou chamar 2 ou 3, a gente fazer 3 ou 4 pessoas do grupo, a gente colocar a posição e apresentar a proposta. Qual é o caminho, por exemplo, para fazer isso? Se é por uma alteração da lei, será uma resolução no CNJ, ou um despacho do ministro, de repente? E aí, ele, acho que ele tem um bom relacionamento com o Fux, viu? Ele tem um bom, assim, Girão, né? Pelo menos assim, de cordialidade, o Eduardo Girão, viu? Muito bem, jovens. Mais algum acréscimo? Temos aí já um bom tempo de reunião, já passamos até 10 minutinhos aí do nosso horário. Podemos concluir? Podemos. Tudo bem? Comentário a mais? Obrigado. Então, o Fiorito está convidado para voltar com mais temas instigantes aí para colocar para a gente aí, né? Para a gente, cada um encontrar uma oportunidade. Não, e aí é aquela história, às vezes o voluntário está ali, não tem a vocação para evangelizar, propriamente assim, mas pode abraçar uma dessas tarefas, né? Ok? Muito bem. Deixa eu falar para você uma coisa, vou aproveitar aqui. Nós estamos escrevendo a metodologia. Você é uma presença ilustre, rapaz, você tem... Nós estamos escrevendo a metodologia lá. Então, alguma sugestão para a metodologia da assistência ao menor no sistema educativo? Alguma proposta que vocês têm aí? Dá uma pincelada, de repente, algumas pistas, porque o grupo que está, na verdade, é bem focado no maior. E a gente está colhendo informação a respeito. Se tiver alguma proposta de metodologia na abordagem, viu, Tássia? Na abordagem com o menor do sistema educativo, socioeducativo, porque é diferente a proposta para o maior, né? O jovem, você precisa trabalhar mais a música, a arte, e o adulto você trabalha de uma outra maneira. Ainda que a arte e a música façam sempre parte, o teatro façam parte disso, e também depende muito do modelo arquitetônico do presídio, quando te permite você botar as pessoas num salão ou no outro, por trás da grade. Mas se tiver alguma pista aí da metodologia de aplicação do trabalho, fala para a gente, tá bom? Manda uma informaçãozinha lá no Zap para a gente. Seria bom até conversar talvez com a doutora Lavínia, né, que está no nosso grupo lá, é a juíza responsável aqui, para saber o que ela, de repente, até ela tem, ou que ela é espírita, né, ou conversar com os diretores também, de repente, se eles quiserem propor alguma coisa, não sei se eles têm alguma coisa a acrescentar, mas podem trazer, né, porque eles conhecem bem a realidade dos jovens lá. Sim, exatamente isso. Qual seria? E, de repente, a própria equipe pedagógica da unidade.
Porque a equipe pedagógica, a transmissão do conhecimento que a gente faz através da doutrina, não foge muito da pedagogia de aplicação de uma outra matéria qualquer. Então, uma proposta pedagógica da própria unidade poderia sugerir isso, alguma ideia. Vamos conversar com esse povo para ver se sugere, porque a gente tem bastante experiência na área do maior, né? Do sistema penal, mas no sistema socioeducativo, que a gente está incluindo agora, e que aqui mesmo a gente fez a cartilha, mas a gente não... E quando nós lançamos a cartilha, a gente já deixou dizer, ó, tem um hiato aí que precisa ser preenchido, tem um espaço que precisa ser preenchido. E agora a gente conseguiu implantar na cartilha, então já é consenso, vai entrar na cartilha o sistema socioeducativo. Entendeu? Já está sendo contemplado e tratado. Excelente. Só isso já é uma ótima notícia. E aí, como tem poucos grupos de jovens, não é? A gente se esforçar para colaborar, não é? Escreve lá no grupo, Fiorito, se você puder, lá nos grupinhos. Pessoal, nós estamos coletando aí sugestões de metodologia, de como abordar os jovens direitinho, tudo. Vou colocar lá. Tem, acho que uma ou duas pessoas lá com experiência, negócio de comunicação não violenta, lá no grupo também, que podem colaborar. Não é? Muito bem. Lá. Vamos aproveitar aí também outra presença aí sempre ilustre e faz umas preces tão bonitas, nosso querido Walid, para fazer a prece de encerramento. Pode ser, Walid? Obrigado. Jesus, Mestre Divino, receba a nossa gratidão, Senhor, por mais este momento sublime em nossas vidas, por estarmos reunidos, buscando cooperar nessa tarefa de evangelização, de auxílio aos nossos irmãos privados de liberdade. Que a vossa luz divina, Jesus, emanada das vossas mãos dadivosas, possam derramar-se em abundância sobre todas as unidades de internação do sistema socioeducativo e sobre todas as unidades, os presídios do sistema penal, iluminando e abençoando a todos que ali se encontram, Senhor. Nossos irmãos detidos e também aqueles que ali trabalham, iluminando e abençoando a cada um deles de forma particular e também estendendo-se aos seus familiares, Senhor. Que todos sejam iluminados e abençoados, favorecendo uma atmosfera de paz e fraternidade nesses ambientes. Graças a Deus. Obrigado, gente. Boa noite. Muito bem, pessoal. Obrigado pela participação. Até o próximo encontro. Fiorido, mande as ordens sempre, viu? Abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau.